Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós colocamos na tua presença o teu filho, o teu servo, o pastor Carlos. Que o Senhor venha ser com ele, com a sua família, guardando-os, livrando de todo mal. Usa o teu filho com poder e graça para que nós possamos, Senhor, aprender mais do Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, possamos sair daqui renovados, abençoados. Assim como esse ensino de hoje fala sobre perseverança, sobre um homem que superou seus limites, que nós possamos sair daqui, Senhor, conscientes que nós também podemos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vai bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos estar vendo uma lição muito importante, bastante importante. Fala sobre um exemplo a ser seguido. Quantos têm deixado aqui exemplos a serem seguidos? Pouca gente, hein? Quantos têm deixado aqui exemplos a ser seguidos, gente? Todos nós temos deixado exemplo, bom ou ruim. Tem sempre alguém de olho em nós, tem sempre alguém seguindo os nossos exemplos, mesmo quando nós não falamos coisa alguma, palavra alguma, tem sempre alguém dizendo que vai seguir os nossos exemplos. Então, o que a gente tem que fazer realmente é saber que tipo de exemplo nós estamos deixando e que tipo de coisa que nós vamos estar deixando para as nossas, principalmente as nossas próximas gerações, né? Que tipo de coisa que nossos filhos, nossos netos estarão seguindo daquilo que nós deixamos. Eu coloquei aqui um pouco de história. Mas olha ali, naquele mapa que eu coloquei, aquilo ali começa lá em cima, ali no Egito. Olha aqui, só para você ter uma ideia e você acompanhar. Toda a história que nós conhecemos, da saída do Egito, os 40 anos no deserto, ela é contada um pouco sobre tudo que está aqui, nesse mapa aqui, da onde que o povo, olha lá, o número 1, os primeiros passos, está lá em cima, lá em Ramé-Neses, lá Tanis ali, o povo morava no maior ali, ó. O povo de Deus foi deixado no Egito, naquela terra, e morava numa terra muito fértil, chamada terra de Gósen, é aquele lado esquerdo ali, mas eles saíram lá daquele Ramessés, que é o número 1 lá, depois vem 2, 3, 4, 5, 6, e vão fazendo essa caminhada aqui, 8, 10, até chegar lá em cima e ocupar e tomar posse da terra prometida, né? O número 1 ali foi da onde eles saíram, né, ali do Egito. O número 1, siga lá se você puder, siga ali. O número 2, aquele número 2, Sucote, ali foi o lugar onde Deus começou a nuvem de dia e o fogo à noite, a nuvem de fogo à noite, foi naquele número 2. O número 3, aquele Pi-Hairot, não sei se dá para você, mas aquele lugar estreitinho ali no número 3, foi aonde o povo de Deus atravessou ali o Mar Vermelho, no número 3. No número 4, fala mais embaixo um pouco, você vai ver que são as águas de Mara, aonde o povo se rebeliou, queria beber, queria voltar, e Deus transformou as águas amargas de Mara e transformou em águas doces. Mais embaixo um pouquinho, Elim, foi aonde o povo de Deus encontra as melhores fontes de água, as 12 fontes. Lá no número 6, aquele pedacinho fez um Vzinho lá embaixo, foi aonde aonde o povo também reclamou, o povo murmurou, e o povo caminhando, vejam só, atravessa o deserto, atravessa tudo caminhando no deserto, toda aquela península do Sinai que você está vendo ali, aquilo é deserto, então o povo não poderia ir reto, não tinha como, deserto, impossível, morreria todo mundo. Mas então Deus começou a caminhada ali naquele número 6, onde o povo reclama, e Deus então manda do céu as codornizes, né, para que pudesse alimentar eles. Foi ali naquele lugar. Do número 7 foi onde houve uma grande luta contra os amalequitas. Esse número 8 que tem aí foi aonde, no monte
Horebe ali, ou Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, bem lá embaixo, naquele biquinho, quando está no final da descida, ali, ó, o número 8 é o Monte Sinai, aí começa a subida, é no deserto, ali onde que Deus, número 9, construiu o tabernáculo, e assim, vai chegando até a gente chegar lá em cima, onde, por exemplo, o Monte Nebo, lá em cima, o 16, onde Moisés avista a terra prometida, ele faz as suas 3 últimos discursos, as 3 últimas mensagens que ele dá, mas não entra na terra prometida. Dali para frente, a terra, a briga que teve, as lutas que teve com o povo de Ai, a entrada de Jericó, ali no 18 terminou, aonde ali naquele 12, ali, ó, no 12, vocês estão vendo o 12? Do lado esquerdo, ali no meio mais ou menos, ali da 12 ali, aquele Cádiz Barneia, foi de onde o povo acampado, e Moisés deu a ordem para que eles pudessem sair e fazer e visitar a terra, onde que os espias, e aonde que a nossa história começa aqui nesse momento, onde Moisés dá a ordem para o povo dar uma olhada na terra. Então o povo saiu ali de Cádiz Barneia para dar uma olhada ali na terra de Hermon, ali por perto de Canaã, onde você está vendo ali, Hebron, é naquela região ali, é onde então está a nossa história começa. Para frente aí um pouco, aqui, pronto. Eu coloquei esta imagem aqui, dando início então à introdução da nossa lição. Primeira coisa que a gente precisa ver aqui, que Caleb, presta atenção, Caleb, o nome Caleb era chamado homem de faro. A Bíblia diz que ele era da tribo de Judá. Ele era filho de um homem chamado Jefoné, que ele era quenezeu. Ou seja, esse camarada não era puro, não era um cara puro. Esse Jefoné não era uma pessoa que vinha da linhagem dos judeus. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, saiu uma grande multidão também com eles. Ou seja, não só os judeus saíram do Egito, mas algumas pessoas também que estavam aprisionadas, que estavam presas no Egito também, aproveitou a deixa. Bom, já que está todo mundo saindo, vamos embora junto também. Então esse Jefoné, que era o pai de Caleb, era uma dessas pessoas, que alguns escritores acham, entendem que ele fazia parte de uma das tribos dos cananeus. Ou seja, era um homem que não era da linhagem de Israel, mas ele casou com uma mulher que era hebreia, ele casa com uma dessas mulheres e tem então o homem Caleb. Eu coloquei essa figura aqui, porque, cadê a figura? Oh Jesus amado! Eu coloquei essa figurinha aqui, porque eu gosto muito de tirar experiências, às vezes, daquilo que os nossos olhos contemplam, de coisas simples e naturais. Eu estava vendo um dia, assistindo essas reportagens de um Discovery, e mais ou menos imagina essa situação assim, numa beira de uma praia, onde tem milhares, até milhões de pinguins, assim como esta imagem aqui que você está vendo, e a pessoa fazendo a reportagem, e colocou numa mãe, colocou um GPS nela, e colocou no seu filho também tipo um GPS, e nesse meio de milhões de pessoas aqui, aquela mãe saiu para pescar lá no mar, e deixou os filhos todos, ficou milhares de pinguins lá na praia. Mas quando a mãe chega no meio daqueles milhares de pinguins, quando ela chega lá naquele local, e ela começa a fazer o seu grasnado ali, começa a gritar e começa a fazer, como que identificar? Somente ouviu a voz dela o seu filho. Aquele bichinho que estava com o GPS também, o cara notou que ele começou então, levantou a cabeça quando ela saiu no meio daquela multidão de gente gritando ali, grasnando, e o filho dela então vai e responde ao seu chamado. Por que isso? Por que Deus ouve algumas pessoas
E por que Deus às vezes não ouve outras pessoas? Por que Deus, no meio de multidões de pessoas que clamam por Ele, no meio de pessoas que se ajoelham diante dEle, falam que conhecem a Deus, falam que entendem de Deus, falam que oram a Deus, por que muitas destas pessoas não recebem nada da parte de Deus e outras pessoas recebem? Vamos passar aqui um pouco. Caleb era uma dessas pessoas. O cara não tinha muito, não tinha nada para ser uma pessoa boa, porque ele não era uma pessoa pura. Depois, segunda coisa, Caleb, quando Moisés começa a fazer para as pessoas irem olhar a terra prometida, e ele começa a escolher os 12 espias, Caleb foi escolhido no meio de da sua tribo de Judá, mais de 70 mil pessoas, homens acima de 20 anos. Caleb foi escolhido no meio disso. Os 12 homens foram escolhidos no meio de uma multidão de mais de 600 mil homens. Ou seja, Deus escolhe às vezes as pessoas no meio assim destas multidões, porque Ele sabe, porque Ele entende de que estas pessoas não só conseguem ouvir a sua voz, mas, além do mais, elas não têm pedigree, não têm uma história bonita anteriormente, não tem nada às vezes no seu passado que faz, não tem riqueza, não tem bem maior, não tem cultura, às vezes não tem sabedoria tanta, mas Deus conhece cada uma pessoa, cada um de nós. Por que então às vezes nós somos feitos, chamados, nós somos escolhidos, e daí para frente nós não executamos aquilo que Deus tem para cada um de nós? Esses homens aqui foram escolhidos por Deus, mas daí para frente é o livre-arbítrio de cada um. Esses homens foram escolhidos a dedos por Deus, mas a partir daí, cada um tem o seu livre-arbítrio de se conduzir diante de Deus. De Caleb e Josué, os dois únicos que tiveram as notícias e que tiveram no seu coração notícias boas para trazer ao coração de Moisés e ao coração do povo. Interessante que desses dois homens, um deles foi trocado o seu nome. O nome de Josué não era Josué. O nome de Josué era Oséias. Interessante, às vezes Deus, no momento de decisão, no momento crucial, no momento que Ele entende que a pessoa está pronta, às vezes, eu não sei se você já reparou na Bíblia, que às vezes Deus troca o nome desta pessoa, troca o nome de alguém. Não sei se você já reparou que às vezes nos momentos de que a pessoa está muito próxima e está perto de ser bênção, ou de ser abençoado, ou de ser o canal de bênção, é aí que Deus então troca. Por que isso é trocado? Por que isso é trocado? Eu coloquei algumas coisas aqui, que no Antigo Oriente se define a essência de uma coisa, nomeá-la e conhecê-la, portanto, é ter poder sobre ela. Porque no Antigo Oriente, quando as pessoas, até mesmo de Deus, ou dos deuses, entre aspas, que lá nos cananeus principalmente, as pessoas entendiam que nos egípcios, nos romanos, as pessoas entendiam que a partir do momento que eu conhecesse o nome de determinado Deus, a partir desse instante eu teria poder e autoridade sobre esse Deus. Então, desde o início, você nominar ou dar nome a alguém ou alguma coisa, está dizendo que a partir do momento que eu nomeio alguém, eu tenho poder e autoridade sobre esta pessoa. Vamos entender um pouco mais sobre isso lá no Antigo Testamento. Veja só lá, no início. Olha só, preste atenção, para você seguir o raciocínio. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver o quê?
Para este ver o quê? Como ele lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Ou seja, quando Deus coloca para Adão dar nome, Deus poderia falar, ó, isso aqui chama galinha. Por que galinha? Bom, porque tem jeito de galinha. Você já viu que você olha para uma vaca, ela tem jeito de vaca, né? Não dava para você botar nome de cavalo numa vaca, por exemplo, porque vaca tem jeito de vaca, não é isso? Então, quando Deus entrega a Adão este momento para ele colocar nome dos animais, ele está dizendo assim para Adão: olha, Adão, não só na teoria, mas eu te dei poder e autoridade sobre todas as coisas, e a partir do momento que você colocar o nome em cada animal desse, você vai ter autoridade sobre ele. Vocês estão me entendendo? Vamos mais um pouquinho para a frente, lá em Gênesis 2, 23, agora, olha o que diz Gênesis 2, 23, e disse Adão, quando Deus apresenta a mulher a Adão, ele disse assim: esta é agora ossos dos meus ossos, e o que? Carne da minha carne, esta será chamada o que? Mulher, porque do homem foi tomada. Nesse caso aqui, a palavra mulher significa companheira, significa varoa, em outras traduções, ou seja, aquela que tem intimidade com o homem. Deus aqui falou para Adão e entregou a mulher. Adão aqui não está dando o nome da mulher, ele não está nominando a mulher, mas ele está chamando ela de companheira, aquela que está do meu lado, aquela que é ajudadora. Ou seja, nesse instante aqui, eles estão para Deus e diante de Deus em autoridade em todas as coisas. Aqui eles estão em igualdade. Não tem Adão aqui, não tem sobre a mulher, e a mulher não tem sobre o homem, nada. Eles estão em pé de igualdade, foram criados e colocados, apesar de ter sido tirado ela da costela do homem. Mas vamos mais para frente, para nós encerrarmos esse raciocínio aqui. Isso foi antes do pecado, mas depois do pecado, quando o homem peca, a mulher peca, olha o que Deus disse trazendo maldição. Ele amaldiçoou um bocado de coisa, e quando chega na mulher depois do pecado, Deus amaldiçoou a mulher, dizendo que ela teria agora com dores, e diz também isso aqui, ó. E disse a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará à luz filhos, olha só, e o seu desejo o que? Será para o teu marido, e ele o que? Te dominará, e ele te dominará. Isso aqui foi depois do pecado. Isso aqui no verso 3, 3,16. No verso 3,20 agora, o que acontece? Veja o que acontece agora. Continuidade do Gênesis 3,16, Deus disse que o desejo dela seria para o seu marido e ele dominaria. Verso 3,20. Então agora chamou Adão o nome de sua mulher, o que? Eva, portanto era mãe de todos os viventes. Ou seja, de primeiro, Adão não tinha colocado nome na sua mulher, ele tinha chamado ela de varoa, tinha chamado ela de companheira, de intimidade, de tudo. Depois do pecado, sobre a maldição, Deus então diz que o homem a dominaria e que ela sujeitaria sobre o homem. Então, a partir desse momento é que nós vemos então, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Ou seja, a partir desse instante então, a mulher estava sob o domínio, sobre essa autoridade do homem. Apesar que isso parece não estar tendo muita relevância nos dias atuais, não está tendo muita relevância não, tem muita rebeldia. Vamos mais para frente. Promessas feitas a Caleb. Números 13:17 diz assim: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, vede. Olha o que Moisés pediu para que as pessoas tomassem conta: vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco,
se é pouco ou muito, como é a terra em que habita, se é boa ou má, quais as cidades em que eles habitam, se é em arraiais ou em fortaleza, como também é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há árvores ou não. E ele colocou uma palavra aqui que eu resolvi reforçar ela. Ele diz assim: e esforçai-vos e tomai o quê? O fruto da terra. Ou seja, tudo na nossa vida tem o quê? Precisa de esforço. Diga comigo, esforço. Nada Deus entrega na nossa mão e Ele diz assim: ó, está tudo arrumadinho, está perfeito, daqui para frente é com você. Nada disso. Deus não faz dessa maneira, porque se Ele fizesse assim, experimenta criar seu filho dessa maneira. Experimenta assim que ele pensar em alguma coisa, principalmente nós netos, né, bem? Principalmente os avós, os pais novos, né? Estou vendo aqui um casalzinho, um bebezinho ali, né, no canto. Experimenta, dá para o seu filho, ao que ele pensar em alguma coisa, você dá alguma coisa para ele. Não está nem precisando, enche de brinquedo. Não, mas não precisa disso, compra mais 10 roupas. Ah, não precisa disso, compra mais 5 carrinhos. Ah, mas não está nem precisando disso, vai lá, compra mais 20 brinquedos e dá para ele. Experimenta fazer isso e depois faça as contas depois de algum tempo. Para você vai ver o valor que ele não vai dar nem nos brinquedos, nem nas coisas e nem em você que dá para ele. Nós só valorizamos alguma coisa na medida em que esse algo é primordial para a nossa vida. Nós só valorizamos alguma coisa na medida que nós entendemos que nós temos uma necessidade real para aquilo. Nós só valorizaremos alguma coisa na medida que isso causar para nós algum desconforto, algo que nós temos certeza que se nós não tivermos aquilo, vai fazer falta na nossa vida realmente. Não se a gente ficar recebendo tudo. Imagina se a gente recebesse tudo de Deus, todas as coisas da parte de Deus. Nós ficaríamos filhos mimados. Primeira coisa, nós acharíamos, que muitos acham, que é só estalar os dedos, né? Fazer uma campanha de oração de 7 dias, que você obriga a Deus a te abençoar. Muitos estão achando que se você orar 10 minutos, 15 minutos por dia, você vai estar praticamente colocando Deus assim, né? Como se fosse sócio seu e que você desse uma palavra e que esse sócio tivesse que te obedecer ou fazer aquilo que você está querendo. Não, Deus não é desta maneira, de maneira alguma. Ele disse aqui, olha para o povo, Ele mostrou tudo isso aqui, mas o que me chama mais a atenção aqui, o que me chamou mais a atenção, foi que a ordem de Moisés, foi para que eles olhassem. Vocês viram tantas coisas que Moisés pediu para eles olharem? Vocês repararam a quantidade de coisas, por que eles só ficaram então e colocaram os seus olhos nas coisas ruins? Por que eles só trouxeram notícias e colocaram dizendo para Moisés: olha, a terra pode ser até boa, eu sei, a terra pode ser até legal lá, mas tem uma coisa, nós nunca vamos conseguir vencer, nós nunca vamos conseguir tomar posse, nós nunca vamos conseguir entrar para dentro, nós nunca vamos conseguir ser superiores, nós nunca vamos conseguir a realidade daquilo que está na promessa. Por quê? Porque lá tem gigante, lá existe gigante. Olha, vocês já viram o tamanho, nosso tamanho? Vocês já viram a pior coisa que existe? É você estar perto de gente pessimista. E o pior das coisas, Caleb, a Bíblia diz que Caleb foi um dos que trouxeram respostas positivas. Isso vale para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Experimenta ser sócio, ser companheiro, experimenta ser aliado de alguém que é pessimista, alguém que não conhece verdadeiramente a Deus. Nós vamos estar lá juntos, esbarrando lá no Salmo de número 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda, bem-aventurado aquele que não se detém, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê que a Bíblia está dizendo isso? Porque estas pessoas pessimistas, ou essas pessoas que não têm o conhecimento correto da parte de Deus, elas vão fazer
com que às vezes a nossa própria fé se esvaia. Assim como esses 12 saíram, 2 voltaram trazendo coisas positivas, mas 10 fizeram o quê? Trouxeram coisas negativas. Pior ainda, eu anotei, fiz uma anotação que eu achei interessante. Eu gostaria de ver para você que o medo, além de nos paralisar, nos faz ver coisas que não existem. Olha o que números eu coloquei, fiz questão de colocar aqui. Números 13:33 diz, eles trazendo respostas: também vimos ali gigantes, olha aqui, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, pior do que você se achar que você é pequeno, pior do que você achar que é coitadinho, que não é ninguém, que não é nada, é imaginar de que os olhos das pessoas que estão sobre você estão te achando também da mesma maneira que está no seu coração. Você já viu gente assim? Igual eles olharam aqui, olharam e viram que os gigantes eram enormes. Então eles se sentiram olhando para os gigantes como se fossem gafanhotos, ou seja, alguém que pode facilmente ser pisado, ser pisoteado, ser colocado no chão, ser totalmente estraçalhado. Era assim que eles tinham a visão, que se sentindo como gigante, ou seja, eu nunca vou dar conta de derrotar, eu nunca vou dar conta de vencer, de superar. E agora o pior do que isso, é eles pensar que o gigante estava achando eles da mesma maneira, achando assim, imagina o gigante olhando para eles, e eles imaginando, dizendo, aquilo lá é tranquilo, aquilo lá dá para acabar rapidinho, aquilo lá é um sopro só e eu consigo derrotar aquela turma. Então, é assim que esse povo, esses 10 voltaram e trouxeram as respostas, então, para Moisés. E a Bíblia diz que eles derreteram o coração do povo. Por que às vezes nós temos a tendência de fazer com que as coisas ruins superem as coisas boas? Por que a gente às vezes consegue acreditar muito mais em coisas ruins do que acreditar em coisas boas? Por que Moisés ou Josué e Caleb foram diferentes desses 10? Eles não tiveram as mesmas oportunidades, não tiveram as mesmas, não partiram dos mesmos princípios, não viveram entre as mesmas pessoas, aqueles milhões de pessoas ali, primeiro lá no Egito e depois no deserto. Então, eles tinham as mesmas oportunidades, mas quando a oportunidade apareceu, alguns escolheram um lado e outros escolheram o outro e escolheram mal. Vamos mais para frente, aqui. Firmado na veracidade da palavra. 2.1, a confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Eu coloquei um versículo de Hebreus 10:23, que diz assim: retenhamos firme a confiança de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? Eu acredito fielmente mesmo, apesar de algumas pessoas até zombarem daquela música, eu não morrerei, como é que é a música do Enquanto as Promessas Não Se Cumprir, como é que é? Nani Azevedo, né? Eu não morrerei, é isso, né? Eu continuo acreditando ainda que eu não morrerei, enquanto a promessa de Deus não se cumprir na minha vida. Eu sei que Abraão não se cumpriu muitas das coisas, mas eu estudo a Bíblia e eu vejo quando as promessas são pessoais, na vida da pessoa, e Deus dá uma determinada coisa, e diz que ele vai ver, ele não vai morrer mesmo. Não tem um na Bíblia que morreu sem antes ver o que Deus prometeu na vida dele, não para gerações, não como uma geração, tipo Israel. Às vezes a promessa de Abraão era para
Ele como pai, como gestor de todo, ou como estrutura de toda uma nação. Não estou falando disso. Eu falo quando eu tenho uma palavra pessoal da parte de Deus na minha vida, para mim especificamente, e Ele tem uma promessa para mim, eu não vou morrer enquanto esta promessa de Deus não se cumprir, porque não sou eu que falo, é Deus quem faz a promessa. Então vamos reter firme a confiança. Com confiança é a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? É uma promessa real para você? Se você tem essa promessa, segura essa promessa que os seus olhos vão ver, vão realizar na sua vida. A sua família pode ser beneficiada por ela, os seus filhos podem ser beneficiados por ela, os seus netos podem ser beneficiados por ela. Sim, os seus netos podem tomar toda uma geração para frente, mas a promessa, se você tem, vai se cumprir na sua vida, no nome de Jesus. Hebreus 11, 2, a palavra de Deus produz fé. Hebreus 11, 1 diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, é a substância, né, das coisas que se esperam, e a prova, que é a evidência das coisas que se não vê. E 3, aqui eu coloquei, a palavra de Deus traz o que? Traz prosperidade. Eu acho interessante, qual foi o legado que Caleb deixou? Eu sei que nos tempos bíblicos, os pais deixavam herança, principalmente para os filhos homens. As heranças eram deixadas para os homens, não para as mulheres. Então, os homens tinham em si que levar o nome da família, levar o nome de uma geração, estava em cima dos homens. Tanto que nós hoje ainda conservamos, a grande maioria, nós conservamos isso, porque quando você casa, por exemplo, o que acontece? Não fala assim, o fulano vai passar a chamar João da Silva e o nome da esposa, não é isso? Apesar que tem uns camaradas que faz isso, eu já vi. Mas normalmente 90%, 99% acontece o quê? A mulher então pega o nome do marido. Nós pegamos isso na nossa cultura. Por quê? Porque é do marido que vem, que passa, que vem toda uma história. Através dele é que vai toda uma hierarquia familiar está montada em cima. Então, o homem recebia as heranças. A mulher não, a mulher recebia a herança que era do marido, que era pertinente ao marido que tinha ganhado. Então, quando Caleb pega a sua parte da herança, e ele tinha uma filha que chamava Axa, essa filha estava solteirona, e Caleb falou assim, ele viu uma cidade, Queriate, não sei o que lá, eu esqueci o nome da cidade, e uma cidade fortificada, uma cidade grande, uma cidade perigosa, e ele falou assim, fez uma proposta, olha, eu vou dar herança para minha filha, vou dar todas as fontes superiores, as fontes inferiores, vou dar dinheiro para minha filha, vou dar um bocado de coisa para minha filha. Isso não era comum, não era normal. Para o homem que for e tomar aquela cidade, se ele derrotar aquela cidade, eu vou dar todas essas heranças, ao invés de ser para meus filhos, eu vou dar para minha filha, essa filha Axa. O que aconteceu? A Bíblia diz que um parente dele chamado Otniel, que veio a se tornar o primeiro juiz de Israel, logo depois que Josué morre, e começa a levantar-se o tempo dos juízes. Então esse Otniel foi o primeiro juiz que teve, mas antes disso, o que ele foi? Ele teve um ato de coragem, foi lá, tomou uma cidade, derrotou uma cidade, veio, entregou nas mãos de Caleb, falou, e agora Caleb? Caleb falou, pode tomar posse então da sua bênção, da sua herança, leva minha filha. Normalmente os homens aqui levam, mas vou entregar tudo nas mãos da minha filha aqui. Ou seja, a coisa que acredita, que eu coloquei aqui, essa palavra de Deus traz prosperidade. Todo mundo, não importa o que você faz, o que você tem, o que você é, o como que você às vezes pensa, mas importa uma coisa, a maneira como você se conduz diante de Deus. Se você se conduzir diante de Deus, a palavra que você falar,
a palavra que você orar, o joelho que você dobrar, aquilo que você falar diante de Deus, isso vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos mais para frente. A palavra de Deus protege do pecado, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus conduz à vida eterna. Vamos mais. Caleb 3.1 reconhecia a autoridade. Eu coloquei aqui: ninguém tem autoridade em si mesmo. Deus é fonte de toda autoridade. Exemplo, Jesus falando a Pilatos. Pilatos falou para Jesus o quê? Olha, faz o seguinte, se você sabia que se você falar alguma coisa, Pilatos falando para Jesus, e Jesus calado, sem falar nada. Pilatos falou assim para ele: rapaz, você sabia que se você me responder a maneira que eu quero ouvir, eu tenho poder, não só de te não crucificar, mas de te libertar daqui? E Jesus olha para ele e diz assim: você diz que tem esse poder, porque o meu Pai, que do alto, te deu esse poder, porque todo o poder vem do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não tem nenhum poder. Às vezes nós somos revestidos, né? Eu coloquei que o homem somente possui autoridade delegada. Às vezes nós somos revestidos de uma autoridade. Às vezes alguém nos delega uma autoridade, mas nós não somos autoridades em nós mesmos. Essa autoridade pode ser tirada e pode ser colocada em qualquer momento da nossa vida. Quantos aqui nunca esperavam que tivesse autoridade para determinadas coisas? E quando menos você você imaginou, essa autoridade começou a frutificar na sua vida. Quantas pessoas nunca imaginaram de ser coisa alguma na vida, e quando você menos esperava, você estava fazendo, desempenhando funções, desempenhando coisas que você antes nunca imaginava na vida. Mas isso não tem que, às vezes, fazer da nossa vida esse orgulho próprio. Mesmo que nós tenhamos essa autoridade da parte de Deus, e aí que está o ponto-chave, que nós nunca devemos nos esquecer de que tudo vem de Deus, e que Deus dá, Deus também pode tirar. Sabe, às vezes, porque muitas vezes pessoas estão lá em cima, estão lá no alto, a gente não entende. Gente, mas que pessoa, né? Tudo que faz prospera, tudo que faz dá certo, toda palavra que faz o negócio dá certo, mas de um momento para o outro, parece que Deus vai lá e faz o quê? Puxa o tapete da pessoa, e você não entende, e o tombo acontece, a empresa fecha, as coisas não acontecem, a pessoa fica, como que é a palavra, humilhada, a pessoa fica desesperada, a pessoa fica sem saber o que fazer, sem saber o que responder para as pessoas, porque ela mesma não entende o que aconteceu, mas se ela for ver, ela vai ver lá no seu interior o orgulho que ela estava tendo dela mesma fazer as coisas, executar as coisas, de realizar as coisas, e Deus não se agrada disso, porque todo o poder e toda a autoridade vem dele. Amém? Eu coloquei aqui que pecar é uma questão de conduta, mas a transgressão é uma atitude de quê? De coração. Tem 3 maneiras da gente fazer coisas erradas, ou de pecar. O pecar, que é errar o alvo, é quando você deveria fazer uma coisa e você não faz. Você deveria, por exemplo, cuidar bem da sua família, da sua mãe, dos seus filhos, e você não faz. Você está fazendo o quê? Isso é um pecado. Você tem um alvo determinado. Às vezes as pessoas, quando pecam, por exemplo, a pessoa cai em adultério, prostituição, algumas coisas, normalmente nós entendemos que isso que é pecado, né? Mas pecado, por que a pessoa, quando prostitui, peca? Pecar não é errar o alvo. Qual que era o alvo, pessoa, principalmente prostituir? Prostituir, adultério, por exemplo, adultério, você não tem um compromisso com a sua esposa, com seu esposo, então o alvo seu é a sua esposa. Quando acontece alguma coisa diferente disso, você está errando exatamente esse alvo, e isso é chamado de pecado. Então, e também iniquidade. Eu coloquei uma outra palavra aqui também para essas variações de pecar,
que é também iniquidade ou perversões, distorção, ações erradas, né? Ou seja, quando nós falamos assim, meu Deus, eu deveria ter feito isso. Isso aí é uma iniquidade, porque é uma distorção da vontade de Deus. Ou seja, era para você estar numa reta, você está fazendo totalmente uma curva, fora desse eixo, fora da vontade. E concluindo essa parte, e a transgressão é quando você tem uma lei, você sabe que tem uma lei, você sabe que tem algo que deve ser obedecido. Por exemplo, não pisar na grama, tem uma placa ali, escrito, bem na frente aqui, da igreja, proibido pisar na grama. Aquilo é uma lei, aquilo é uma placa, mas aquela placa representa uma lei, aquela lei representa alguém, aquela lei representa uma pessoa, aquela lei representa uma autoridade, alguém que pediu, alguém que mandou, alguém que colocou aquela placa de não pisar na grama. Para você é simples, mas você faz o quê? Você sabe que não pode pisar na grama. A placa está lá, não pode pisar na grama. Então você, mesmo sabendo que não pode, mesmo sabendo que não deve, você simplesmente ignora a placa e continua a realizar e a fazer e pisar. Isso é chamado de transgressão. É o que Davi fala no Salmo 51, além de ele pedir perdão dos seus pecados, ele pede perdão das suas iniquidades e ele pede para Deus tirar do seu coração toda a transgressão. Quando você vai lá no Salmo 51. Ou seja, é o que nós devemos fazer do mesmo jeito, né? Pastora Marisete está dando uma deixa aqui, que pisar na grama, às vezes é um caminho mais curto, né? E nem todo caminho mais curto é o melhor caminho a se fazer. O caminho mais curto para Israel demorava ali 40 dias. Eles chegariam no seu destino, mas o caminho mais curto para eles, eu achei interessante, é que Caleb, homem de Deus, um dos únicos que trouxe aquela palavra de esperança, quando nós nos aliançamos com pessoas fora do propósito de Deus, preste atenção nisso, quando nós nos aliançamos com alguém fora do propósito de Deus, nós pagamos o mesmo preço por estar junto com essa pessoa. Caleb não tinha nada a ver com as outras pessoas. Caleb não tinha nada a ver com o pecado das outras pessoas, com a falta de perseverança, com a falta de fé das outras pessoas. Mas ele passou pelas mesmas coisas durante 40 anos com aqueles que passaram lutas e pior, ele foi vendo um a um dos seus amigos, dos seus companheiros, dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus aliados, foram sucumbindo no deserto durante esses 40 anos, sem ele não poder fazer coisa alguma, e pior, não está afastado desta mesma situação. Vocês estão me entendendo? Nós devemos pensar muito bem aonde que nós colocamos a nossa vida, aonde que nós depositamos a nossa fé, aonde que nós depositamos a nossa alma, depositar nas mãos de quem nós fazemos isso, porque às vezes nós não entendemos porque que a gente passa por às vezes grandes tribulações na nossa vida, e, pastor, mas eu casei com fulano e agora? Fulano não era crente, mas era uma pessoa tão boa, parece. Fulano não tinha compromisso nenhum com Deus, mas parecia uma pessoa tão boa. E eu pensei no meu coração que eu conseguiria converter, depois de casado, eu conseguiria converter o coração dele. Eu pensei que depois de casado ele iria mudar, iria melhorar. Pastor, eu pensei que esse negócio de sociedade não tivesse importância, que isso era irrelevante. Eu pensei que ter sociedade com pessoas ímpias, que não conhecem o Senhor, que abominam o Senhor, que viram as costas para o Senhor, não tivesse, é somente negócio. Isso é somente uma questão de negócio. Para Deus não, porque às vezes Deus quer pesar a mão sobre esta outra pessoa, né? Quantas vezes, eu tenho exemplo, às vezes dentro de casa, com a minha própria família, a minha mãe, a nossa vida, né? Quantas coisas ruins que nós passamos, porque às vezes o meu pai fazia coisas ruins. Quantas vezes, às vezes a sua casa tem passado por dificuldades inteira, a casa inteira,
passa por tribulações terríveis, porque o marido ou a esposa está sendo rebelde, contrário à vontade de Deus. Então me lembrei dessas coisas aqui, estou me lembrando dessas coisas para colocar sobre você. E está falando aqui sobre essas questões de autoridade. Por que você não importa quando você está na rua, se alguém está aqui, chega nesta rua, você passando aqui, alguém com uniforme do Detran, a MT, né? A MT, não importa se você acha que ele, quem é esse nanico, né? Quem que é esse caboclinho? Olha, feio, sem dente, que cabelo todo esquisito, olha aqui, todo estourado, com coisa feia mesmo, mas o cara está o quê? Revestido de autoridade. Por que nós paramos e não perguntamos ao cara, quem é você para me parar? Rapaz, quem que é você para me parar, rapaz? Quanto você ganha? Apesar de ter gente que faz isso. Quanto você ganha, rapaz? Quem que você pensa que você é? Você faz isso quando você é parado por um guarda? Esse tempo atrás eu estava passando, saí correndo para chegar na igreja, eu estava indo embora para a igreja, passei, virei ali a 136, daqui à direita da 115 para 136, tá uma blitz, a balada responsável, eu acho que o cara me viu de terno, pensou, esse cara está chegando da balada, ele me parou, falei, moço, eu tenho que pegar minha família, não dá para o senhor me liberar, não dá não, eu sou obrigado por acaso a fazer? Falou, não, mas se o senhor não fizer, o seu carro vai ficar preso e provavelmente o senhor também vai. Falei, por que o senhor não explicou isso antes com tanta alegria? Só concluindo aqui nesta transparência aqui, do comportamento de Caleb, que ele demonstrava considerações pelas pessoas. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor teu Deus. O que eu achei mais interessante nisso aqui é que Caleb, mesmo depois que as pessoas trouxeram a resposta totalmente negativa, e que a Bíblia diz que estas palavras que eles trouxeram fizeram derreter o coração do povo. Eu vejo assim, como se tivesse uma esperança pequena, e as palavras, em outras palavras, diz que eles infamaram. É como se as pessoas tivessem uma esperança pequena, e a minha palavra contrária vai batendo no coração dessa pessoa, até que esta esperança vai se desfazendo, vai se diluindo, até que esta esperança se esvaia totalmente, e ela saia desta pessoa. Então Caleb passou por essa situação, e ele poderia ter chamado essas pessoas aqui de qualquer coisa, dizendo assim, não, foi por causa desses endemoniados aqui, é que nós estamos passando aqui por 40 anos nesse deserto, foi por causa desses encapetados, filhos de Belzebu, aqui, é que nós estamos passando por essa tribulação, sabe, irmãos? Sabe por que muitas pessoas, às vezes não ganham pessoas da sua convivência, da sua família, dos seus amigos para Cristo? Porque depois que elas se convertem, elas acham que elas têm que fazer exatamente tudo o contrário do que elas tinham como amizade das pessoas. Elas acham que as palavras delas agora têm que ser palavras duras, palavras que venham trazer, às vezes, discórdia entre as pessoas, e elas não conseguem ganhar, dizendo, eu não vou misturar com esse povo não, agora eu não vou misturar com essa cambada não, porque agora é tudo endemoniado, não escuta mesmo, não quer saber de nada, não quer saber de crente. Por que às vezes a gente não ganha as pessoas? Porque exatamente isso, Caleb aqui chamou esses endemoniados, entre aspas aqui, que não concordaram com ele, tiveram posições totalmente contrárias a dele. Ele chama estas pessoas aqui de irmãos, os meus irmãos. Eles falaram e tiraram o coração do povo. O que isso quer dizer para nós hoje? Não importa em que posição espiritual que você esteja, que você está, sempre vai existir alguém lá embaixo, alguém que não conhece, alguém frágil, alguém fraco, alguém que está totalmente no pecado, afundado no pecado, na lama, alguém que não quer conhecer
a Deus, alguém que tem raiva de Deus, alguém que já passou com experiências traumáticas com Deus, alguém que já passou por experiências traumáticas com pastores, com líderes, com qualquer pessoa, não quer nem saber mais de crente, de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: estas pessoas não devem ser excluídas por nós. Nós somos chamados de igreja, eclésia. Nós fomos tirados para fora do mundo, não para nós não fazermos parte, nós ficarmos num grupinho seleto aqui, não. Nós fomos tirados porque nós temos uma consciência diferenciada, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Uma palavra sua, um amor seu, um abraço seu para uma destas pessoas é capaz de tirar, de arrancar alguém que está lá no fundo, lá na lama, envolvido, lá no mais baixo lugar. Um dia eu estava eu estava vindo há muitos anos atrás, me lembrando agora, eu estava vindo da fazenda e eu peguei carona com um camarada. Ele me deu carona lá perto de Vianópolis, e para vir até ali, antes de Vianópolis, eu vim até no trevo de Vianópolis. E durante esse trajeto ele começou a me falar que ele não era crente, que ele tinha raiva de crente, que ele não gostava de crente, e que eu escutando, que a mãe dele não sei o quê, que ele estava com um casamento desfacelado, que tinha acabado com o casamento, porque a mulher dele começou a querer falar de crente, e ele abandonou a mulher, largou os filhos, e agora estava partindo para outra. E a história dele, resumindo, era mais ou menos essa. Ele me contou isso dentro de uns 15, 20 minutos, ele me contando isso. Aí quando ele parou para me deixar lá no trevo, eu falei para ele: eu sou crente. Eu não falei nada, deixei ele contar a história dele. Eu falei para ele: eu sou crente. E deixa-me te dizer aqui, em poucas palavras, eu tenho uma experiência muito grande com Deus. Uma experiência que transformou a minha vida. Uma experiência que mudou todo o meu ser. Toda a minha história foi transformada porque eu acreditei numa palavra da parte de Deus dita por alguém um dia na minha vida. E isso transformou a minha vida. E eu queria orar por você. Nesse instante, era um sol, umas 2, 3 horas da tarde, dentro de um fusquinha velho, e eu falei: eu posso orar por você? Ele falou: pode sim. E eu fui orando por aquele homem, e aquele homem começou a chorar, aquele homem começou a derramar lágrimas, e eu peguei aquele homem, pus a mão no ombro dele, estava do lado do passageiro, ele dirigindo, eu pus a mão naquele homem, ele veio, quando eu vi, ele estava deitado no meu ombro, e chorando, derramando lágrimas, as pessoas passando. Eu sei que aquele homem saiu de lá. Eu orei por ele. Depois ele me ligou de novo, eu orei por ele mais uma vez. Ele me prometeu que iria começar a frequentar e procurar uma igreja. E que ele me prometeu que também poderia dar uma chance para o seu casamento. Porque ele não foi desprezado. Não foi desprezado porque ele não era da minha religião. Ele não foi desprezado porque ele não fazia parte dos meus amigos. Ele não foi desprezado porque ele não conhecia o Deus que eu conhecia. Mas ele foi amado exatamente por isso. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Alguém vai chegar para você depois de muitos anos, como às vezes tem chegado pessoas: pastor, só lembra de mim? Rapaz, não lembro de você não. Pastor, lá na Betel há muitos anos atrás, o senhor não lembra quando o senhor orou por mim? Lá um dia assim, fala: rapaz, não lembro não. Pastor, só falou uma palavra para mim, profetizou uma palavra na minha vida, através da sua oração, pastor, através daquelas palavras, pastor. Hoje eu frequento a minha igreja, a minha casa hoje é toda crente, e eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu nunca sabia de nada, e nós não sabemos de nada, mas nós devemos fazer a obra, aquilo que nós colocarmos no nosso coração, Deus colocar. Você é instrumento, você é bênção, você foi escolhido, você é amado de Deus para grandes coisas nessa vida. Não perca a oportunidade. Como Caleb, seja perseverante, seja um homem de fé, que você vai entrar na terra prometida que Deus tem te falado para você. E não só, a Bíblia diz que Caleb pisou, os olhos dele pisou quando ele estava lá atrás. Ele entrou com os 12 espias na terra, ele pisou na terra, e lá no fim, agora com 85 anos, ele fala para Josué: Josué, você lembra da promessa que Moisés fez?
que se eu pisasse na terra, a terra que eu pisasse seria minha. Eu pisei no monte, o Monte Hebron, eu pisei naquele monte porque eu sabia que aquele monte era um monte bom. Eu vejo lá que tem gigante, tem muita coisa, tem muita dificuldade, mas Josué, me dá aquele monte, porque eu sei que a promessa de 45 atrás vai se cumprir na minha vida e eu vou tomar posse, e a minha família vai ser, eu vou pisar nela, mas a minha família vai receber ela como legado. O que nós vamos deixar como legado para a nossa família? Pise nos gigantes hoje, abata os gigantes hoje, seja perseverante na fé hoje, e você vai ver o seu testemunho brilhar lá na frente. Vamos orar. Levante a sua mão para o céu. Amado Deus, nesta manhã, Senhor, nós te damos graça, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que tem realizado na nossa vida, na nossa casa, a nossa família, Deus. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, Deus, ouvindo a Tua palavra. O Senhor falou ao meu coração durante esta mensagem. Eu tenho certeza que o Senhor falou o coração de muitas pessoas aqui também nesta manhã. Faça-nos, meu Deus, perseverantes, homens de fé. Faça-nos o nosso testemunho, ó Deus, ser fiel para as nossas futuras gerações. Nós queremos pisar na terra que o Senhor tem prometido para nós, não a terra, aquela terra ali de Canaã, mas o Senhor tem uma promessa individualizada para cada um de nós, ó Pai. Nós somos aqui como homens, ó Deus, nós somos família e nós somos responsáveis pela nossa casa e pela nossa família. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, como cabeça dos nossos lares aqui nesta manhã representado. Abençoa cada mãe aqui, ó Deus, como serva do Senhor, como ajudadora, como companheira dos seus lares, ó Deus, que os seus casamentos possam ser multiplicados pelo tempo de vida com qualidade e que o amor seja restaurado a cada dia. É o que te pedimos nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Deus abençoe os amados irmãos. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.